Unesp Franca apresenta A História Vai à Rua, o passado e o presente. Patrocínio: ACIF, Associação Comercial e Industrial de Franca, Amazonas Produtos para Calçados S.A., Curtume Della Torre, Pop Máquinas e Equipamentos, Prefeitura Municipal de Franca. Colaboração: Calçados Samelo S.A., Apoio Cultural, Rede Bandeirantes. Reportagem de Antônio de Pádua Padinha, sobre uma pesquisa sendo feita pela Faculdade de História. A Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp, sediada na cidade de Franca, tem procurado promover a integração da universidade com a comunidade através de uma série de eventos periodicamente realizados. Particularmente, o seu curso de História é preocupado com os problemas socioeconômicos, políticos, culturais da cidade onde se encontra, tem procurado contribuir para a solução dos mesmos. E o faz buscando a intensidade dos efeitos desses problemas e analisando-os com a perspectiva do presente. É nessa linha que este grupo de pesquisadores procurou realizar o documentário A História Vai à Rua, numa tentativa de demonstrar o que um curso dessa natureza pode fazer, principalmente quando se pensa na preservação da memória de uma cidade. Neste documentário, os pesquisadores selecionaram temas que provocam reflexão por envolverem a formação e a dinâmica da cidade. Neste sentido, em A História Vai à Rua, você encontrará referências às origens, desenvolvimento e realidade atual de Franca, Nordeste Paulista, divisa entre São Paulo e Minas, fronteira entre o passado e o presente. E esse marco trouxe uma confusão, um transtorno muito grande, porque essa região era uma região cobiçada tanto por mineiros como por paulistas. E os mineiros de Jacuí pretendiam avançar nas terras da região da futura Franca. E causou tantos problemas, tantas polêmicas, que gerou a tão famosa Anselmadas, que foi realmente uma luta entre paulistas e mineiros, e que no fim saiu os paulistas vitoriosos. O marco voltou para sua origem. Desde a época em que fora um pouso de viajantes mineiros e tropeiros, até quando se colocou como uma cidade de projeção nacional e internacional, Franca tem vivido muitas mudanças no calor da vida do povo francano, na emoção da história. Porque o conhecimento que você traz lá da Unesp, do banco da faculdade, não é? Então esse conhecimento é trazido para o campo. Quer dizer que a história vai à rua e vai à roça? Vai, a rua e a roça, então, porque tudo é história. Olha essa frase. O passado é importante para o futuro? É muito importante. Por quê? Pai, do passado você tira coisa para o futuro, é exemplo para o futuro. O passado está muito distante, mas ele é fundamental na vida de todo cidadão. Sem história, o homem não vive. Através do passado constrói o futuro e cada vez melhor, né? Eu acho importante estudar o passado para a gente saber como é que a gente chegou aqui. Eu acho um trabalho bonito, né? Admiro muito. Também se eu tivesse essas condições também, podia até estudar o passado de alguém, né? Já que eu não posso, eu admiro os outros, né? Sempre a gente tem que buscar o futuro para tentar melhorar a Franca, que ela está precisando bastante, né? Melhorar. O passado tem muita coisa boa para tirar. Tem muitos frutos bons que nós tiramos ainda do passado, apesar que nós temos que olhar o futuro. Eu acho que o dia de hoje nós estamos passando umas fases difíceis, mas no passado nós também tivemos. Eu acho que as pessoas têm que pôr na cabeça que alguma coisa tem que mudar. A Unesp em busca da memória de Franca, ou melhor, da memória da Franca, que é como se diz por aqui. A unidade de Franca da Unesp, Faculdade de História, Direito e Serviço Social, oferece, além destes cursos de graduação, 2 em nível de pós-graduação, História e Direito.
Existindo desde 1962 enquanto instituição de ensino superior, esta Unesp é o resultado da encampação da ex-Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, ocorrida em 1976. A Unesp de Franca hoje tem como preocupação básica o homem vivendo em sociedade, sua identidade, sua inserção no mundo contemporâneo e as possibilidades da transformação da sociedade em direção ao mundo melhor. O curso de História, particularmente preocupado com a solução dos problemas que afligem a cidade onde ele se encontra, tem procurado contribuir para a solução dos mesmos, dimensionando os seus efeitos e analisando-os com os olhos do presente. É nessa perspectiva que este grupo de pesquisadores realizou o documentário A História Vai à Rua, numa tentativa de demonstrar o que um curso dessa natureza pode fazer, principalmente quando se pensa na preservação da memória de uma cidade. O estilo sóbrio e pesado do antigo Colégio das Freiras contrasta com o pós-moderno, o passado e o presente, aqui, agora. Buscar a memória é um dos objetivos do grupo de pesquisadores, formado por docentes e discentes. A memória sobrevive na cidade e na vida do seu povo. Uma tradição de muitos anos, muito tempo, só está acabando agora, aos poucos. Uma mulher não podia passar pela Praça Barão. A Praça Barão da Franca é o destaque do centro da cidade. Desde a época do comércio do sal, aqui veio se desenvolvendo o comércio especulativo e, às vezes, conforme o caso, até clandestino. Criadores de gado, agiotas, negociantes de ouro e pedras preciosas, diamantários, corretores, biscateiros, muambeiros. Praça Barão é uma bolsa de valores da cidade. Aqui compra, vende, troca, só falta praticamente o financiamento. Existe de tudo. Pedras preciosas, terrenos, casas, gado, cereais, tem tudo. Aquilo que ocorre, por exemplo, na Bolsa de Valores de São Paulo, na Praça Barão de Franca tem. Aqui no centro da cidade, chegou a existir um conjunto de praças que progressivamente foram desaparecendo. Hoje restam quase juntas as praças Nossa Senhora da Conceição, Barão da Franca e 9 de Julho, unidas entre si por calçadões. Quando foram fundados os primeiros colégios e o primeiro jornal por aqui, havia um debate entre republicanos e monarquistas, maçonaria e igreja. Isto era em Franca e em todo o Brasil. Já faz bom tempo que os fazendeiros de Franca moravam em fazendas prósperas como esta e utilizando-se do carro de boi para os seus meios de transporte. E a cultura, neste final de século XIX, comandava em Franca. Os primeiros colégios aqui na cidade datam exatamente das últimas décadas do século XIX. Eram eles dentro da tendência comum a todo o Brasil no século XIX. Pouco se sabe dos primeiros colégios aqui criados. Brandão, Farela, Culto às Letras. Tem-se certeza, pelo exame da sua estrutura curricular, de que eram de orientação positivista, aliás, comum a todo o Brasil na época. Todavia, pela grande influência que a igreja exercia e pelo controle que tinha em termos de educação, logo a criação em Franca dos primeiros colégios religiosos. Entre os anos de 1888 até 1919, foram criados o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, o Jesus Maria José e o Champanhar. Os dois primeiros para atender a clientela feminina e o último atendendo a educação masculina. Seria só com a proclamação da República, portanto já no início do nosso século, que os colégios sob orientação do Estado seriam inaugurados em Franca. A par disso, ainda após a proclamação da República, já em meados do século, foi criado também o Colégio Pestana, totalmente voltado para o atendimento à clientela carente, até porque, com o advento da República, aqueles colégios elitizantes que marcaram os primeiros fundados em Franca já perdiam a sua oportunidade, até porque a voz de comando seria agora não apenas a educação para os filhos dos privilegiados senhores do café, mas agora atendendo a todos. A minha mãe, com 2 anos de colégio interno, ela saiu falando francês corretamente, não só o francês como o português. Eu tive a ocasião
de conhecer a Madre Teodora Varão. É aí que eu queria chegar. Eu ainda peguei a Madre Teodora viva. Fundadora. A fundadora do colégio, das Irmãs de São José no Brasil, né? A mamãe uma vez escreveu uma carta para um advogado de paz. Ele disse que o português dela era tão clássico que ele ficou com vergonha de responder. De modo que a parte de lembrança boa que nós temos, né, na hora do colégio, são as melhores, porque a gente sentiu que as irmãs formavam muito bem o coração da gente, quanto à parte de moral, de família, de modo que então a gente só tem lembrança muito boa. Hoje em dia, que a gente já está nessa idade, nós temos assim o exemplo para dar, porque nós recebemos uma orientação muito boa. De modo que são 4 gerações que existem lá já do Colégio de Lourdes, de modo que é uma história muito grande para todas nós que fizemos parte dessa... E tenho a honra de dizer que em 1939, a minha turma foi a primeira turma do ginásio que foi formado. A nossa escola nasceu, não foi iniciativa nossa, foram circunstâncias que levaram a isso. Um senhor fundou uma escola ali no centro, na praça, podemos dizer em nome, o senhor Arburitel, e de característica profundamente católica, expulsou um aluno de Rifaina, porque ele era espírita e não se submetia às injunções impostas na sua escola, que eram orações dentro da escola, retratos de santos. Foi expulso. Levantaram a maçonaria e nós levantamos. A maçonaria e nós, com o objetivo de formar uma escola de defesa, de garantia para as criaturas nessa circunstância. A escola da maçonaria foi por pouco tempo e a nossa perseverou. Há 40, nós estamos com, o Pestalozzi está com 44, 45 anos. Temos que levar em conta a nossa tarefa de historiador, que é respeitar a conjuntura da época em que o fato aconteceu. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes, com uma mentalidade bastante conservadora, e o colégio voltado essencialmente, a princípio, para a elite dominante, nós poderíamos dizer que a mentalidade era bastante conservadora. Porém, para a época, teve o seu valor e atendeu a sua finalidade. Década de 70, cresceu o movimento de rock e de MPB em Franca. Nos últimos anos, a cidade tornou-se um polo de sertanejo jovem. Há várias duplas e compositores gravando. É de Franca Domiciano, autor de muitos sucessos sertanejos da atualidade brasileira. A viola está chorando o seu pranto de saudade, não está mais suportando a violência da... Mas por aqui também se pesquisa música contemporânea. Inclusive hoje, com essa estrutura musical, através de modem que é utilizado no computador, você pode comunicar de estúdio para estúdio em qualquer parte do mundo. Você faz uma gravação usando o sequenciador, você coloca em disquete e então transmite para um outro computador em qualquer outra parte do mundo, na China, Tóquio, Nova York, e o computador de lá vai receber as informações MIDI, ou seja, novamente, a linguagem musical onde os instrumentos recebe não só a nota, como também a velocidade que eu bato a tecla, o tipo de instrumentos que eu estou usando. Música certo? via satélite. A música via satélite.
Bom, dentro desse choque cultural, já que nós estamos falando de futuro e presente, que esse programa se dedica a traçar, digamos assim, uma relação futuro e presente, aqui nós temos achamos aí no quintal um disco de valsas que tem a ver mais ou menos com a época de Franca, né? E aqui a gente vê as condições de gravações usadas na época, né? O disco já está todo riscado, vai ser um trabalho meio difícil a gente ouvir aqui qualquer coisa. Somente a partir do começo do século XX, com a vinda dos imigrantes europeus, introduziu-se na região uma cultura artística influenciada pelas tendências que predominavam na Europa. Os artistas plásticos francanos da época buscaram motivos na paisagem bucólica, bem ao gosto do romantismo, e nos retratos, marca do impressionismo. A partir da década de 50, a Revolução Modernista, o regional sem provincianismo, a visão histórica da arte, a crítica da realidade. Nesse contexto de revolução, muitos pintores de importância, Salles Donet, Ivo Indiano, Oscar Kellner Neto, o pessoal do Laboratório de Arte, Ricardo Augusto, Atali, muita gente botando para quebrar as velhas estruturas. Para ficar. E num dia normal de céu azul, soou bem alto de norte a sul. Depois de pintar e expor nas maiores cidades do Brasil, inclusive Estados Unidos e Europa, Ricardo Augusto volta às suas origens e se descobre universal. A única coisa que eu tenho para dizer é que a arte é o reflexo da vida interior de cada um. Eu tenho a minha e não posso desprezar ou jogar fora. No passado e na atualidade, muitos fotógrafos de arte em Franca, alguns conseguindo prêmios nacionais e internacionais. Pintura, fotografia, vídeo, a produção cultural daqui avançou a partir dos artistas subversivos dos anos 60 e 70. O meu primeiro contato com a arte foi na Faculdade de Filosofia de Franca, que é a faculdade que precedeu a Unesp de hoje. Era uma época de muita repressão, era a época de ditadura. E o pessoal sofreu muito para poder montar esse espetáculo, que era todinho baseado em fatos verídicos, e a trilha sonora da peça era feita com músicas de folia de reis, que é própria dessa região aqui mesmo. Bom, eu acho que na realidade nós já estamos vivendo o futuro na época, certo? Acho que nós demos foi um tempo, certo? Para as coisas chegarem onde nós estamos, porque desde que você tem a capacidade de imaginar, é porque você já vive a coisa imaginada, você está me entendendo? Quer dizer que nós estamos aqui desde quanto tempo? Eu não sei quantos séculos faz que nós estamos aqui. Você me entende? Você acha que o movimento que a partir dos anos 60 explodiu em todo o Brasil, em todo o planeta, inclusive em Franca, tem esse sentido universal? Claro. Nada acontece isoladamente, tá certo? Nada isoladamente. As coisas acontecem no globo, certo? Ao mesmo tempo, numa série de lugares, certo? Daí o surgimento de uma linguagem universal, porque as pessoas começam a se entender através das obras de arte. Você sabe que a arte é o caminho do espírito, não sabe disso? O movimento da juventude do final dos anos 60 e por toda a década de 70 agitou também Franca. Como em maio de 68, na França, em Franca, os jovens buscaram sua própria maneira de pensar e viver. Buscaram e buscam. Punks, darks, yuppies, movimento da juventude, sua opinião? Bom, nós estamos no final de século, época de mudança, né? Tudo está acontecendo, o mundo está rodando, o Brasil está recebendo informações, as cabeças estão
recebendo maior carga de informação, isso vai trazer maiores elucidações da mente e também trazer novos caminhos para cada indivíduo, né? Cada um vai escolher o seu modo de ser, sua maneira de ser. Bom, para mim, eu acho que a juventude, ela precisa se movimentar um pouco mais, não no sentido de simplesmente fazer agitação, mas de realmente se conscientizar do papel que ela tem e da força que ela tem na sociedade. O maior sintoma de modernização foi representado pela chegada dos trilhos da Companhia Mogiana 1887. Agora, em 1990, o governo do estado construiu uma ferrovia turística na região a 40 quilômetros de Franca, em Pedregulho. Proposta: preservar a memória ferroviária e o turismo ecológico junto ao Vale do Bom Jesus, hoje Parque Estadual, até a represa de Refaina e Chapadão. Chapadão, uma estação fantasma voltando à vida do trem. Aqui, nesta reconstrução do passado, encontramos um ex-chefe da estação da Mogiana, hoje aposentado e poeta da vida. E o senhor, Sr. Orlando, o senhor está emocionado? Bastante emocionado. Faz muitos anos que eu trabalhei aqui e agora já estou vendo tudo construído novamente. Está muito bonito. A Praça Nossa Senhora da Conceição, no topo da principal colina de Franca, está no local que deu origem à cidade. À sua volta, residências e casas comerciais. Antes, por aqui circulavam cavaleiros e carros de bois. A princípio, a praça não passou de um descampado poeirento, ponto de encontro e de realização das festas populares, quase sempre organizadas pela igreja. A cidade nascendo em volta da igreja. Na década de 30, uma remodelação da praça. O projeto ficou a cargo do arquiteto Cuvier, segundo os padrões de beleza da época. Na década de 50, dentro do desenvolvimento que tomou conta do país, uma nova reelaboração espacial na praça. A arquitetura, como todo fenômeno humano, ela reflete o momento histórico em que foi produzido. Na evolução urbana e arquitetônica da região do Nordeste de São Paulo, e especialmente da cidade de Franca, nós encontramos 4 etapas. O primeiro período, ele reflete as precariedades das construções devido à falta de mão de obra especializada. Então nós encontramos exemplos de casa de taipa de mão, de taipa de pilão, cobertas com sapé, o múltiplo uso dos espaços onde se dormia, se comia, onde se guardava todos os instrumentos agrícolas e tal. Já no segundo período, com o desenvolvimento da economia, a organização espacial começou a ser mais setorizada. Começaram a surgir a sala de visita, começou a surgir a cozinha, começou a surgir os quartos. E o exterior já começou a refletir uma forma de decoração também com um pouco mais de desenvolvimento. A partir de 1831, os códigos de posturas da região já determinavam que se fizesse casas no alinhamento das ruas. E começa a aparecer as primeiras casas assobradadas, como a Câmara Municipal, como a cadeia pública. E depois, com a vinda do ramal da Mogiana, a partir de 1887, nós vemos o surgimento do estilo eclético, isto é, essa mistura de todos os estilos, neoclássico, com frontões já de alvenaria. E nós podemos pegar esse estilo eclético na Catedral da Cidade, que foi iniciada no início do século, e nós podemos ver elementos góticos, elementos neoclássicos. Expansão urbana desorganizada, despreocupação com a memória histórica, especulação imobiliária, déficit de mais de 15 mil casas. Mesmo assim, Franca é uma cidade privilegiada.
Inclusive, foi tema de reportagem do jornal Washington Post a esse respeito. Não existem cortiços e favelas. Serviços de infraestrutura atendem a 90% das casas. A mortalidade infantil é baixa em termos brasileiros. As indústrias de calçados suprem as necessidades de emprego com um nível salarial acima da média da classe operária do Brasil e assim é relativamente boa a qualidade de vida da população. Nosso nível salarial é o maior entre os sapateiros do Brasil, mas ainda assim insuficiente, manifestou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados de Franca. A industrialização do calçado em Franca pode, numa primeira aproximação e a grosso modo, ser dividida em algumas etapas. A primeira delas seria o período do artesanato do couro, que antecede a industrialização propriamente dita. A indústria tem em sua origem uma vinda de algumas fábricas estrangeiras, provenientes da Tchecoslováquia no princípio do século. Mas essa indústria não surtiu um efeito imediato. Ela vai ser retomada na segunda metade da década de 30 e a industrialização propriamente dita do calçado, enquanto um complexo, ocorre na década de 50. E Franca tornou-se conhecidíssima através desse processo novo de fabricação e dominou o mercado de calçado masculino na nação brasileira. E, através dos campos, na exportação também, como o maior exportador de calçado masculino do Brasil. Tudo devido a essa semente da introdução do mocassim no sistema de fabricação brasileiro. É na década de 50 que o calçado vai proporcionar aquilo que os técnicos chamam de verticalização, onde vai haver o curtimento do couro, a produção do calçado, a produção de saltos solados. E mais recentemente a produção de produtos químicos e até máquinas bastante sofisticadas. Hoje a Pop é uma empresa com a especialização total no calçado, podendo fornecer, além de máquinas e equipamentos, toda a tecnologia necessária à produção do calçado. Nós estamos mostrando o pioneirismo das indústrias de Franca, em particular os curtumes, que, preocupados com a consciência ecológica, estão instalando o distrito industrial com equipamentos modernos, para que isso possa ocasionar uma melhor qualidade no produto e a nível de competição internacional e, com isso, melhorar também o meio ambiente, que é muito importante para a população. Mas o que nós podemos falar com certeza é que Franca se originou através de três condições, que é a cata ao diamante, que é a criação do gado e o comércio do sal. Diamante tem de monte, mas não tem nenhum chibio. Teodoro Carabina, a sina do garimpeiro, essa aventura por esse sertão afora. A mineração já anda falhando. A minerada toda está indo aí para a capitania de São Paulo. As nossas pastagens aqui são muito boas. Muito boas. E tem muita gente que vive do gado. Tem. E tem comércio também. Tem sal da frota de sal e muitas outras mercadorias. Tem. Sal. O sal da Franca? O sal da Franca. Tem aí entrado pelo sertão afora de desemboque. Aê, Teodoro Carabina! Ao diamante, Teodoro! Viva nós, Teodoro! Também temos em Franca, no ano de 1888, a elevação do prédio da faculdade da Unesp, e que não, até o presente momento, foi feito nenhuma perspectiva de tombamento. O único equipamento na cidade de Franca tombado pelo Condefat é justamente o relógio do sol. Estamos, através dessa pesquisa, lutando para que também outros edifícios em Franca de valor histórico sejam tombados. Assim como este prédio representa o início da preocupação da Unesp com a acomodação do seu universitário, este documentário significa e representa o início da nossa pesquisa. Contamos com você.
seria diferente a nossa situação, não estaria naufragado nem certeza, e em nossa mesa não faltaria o pão, trabalhador, o grão de explorar.